Diga assim: na minha vida, para eu seguir essa graça. Propósitos abençoados. Olha que coisa tremenda. Não é por acaso. Deus tem propósitos. E os propósitos de Deus, pode assentar, abençoados, é para que eu e você, no dia de hoje, estarmos debaixo dessa graça e desse apostolado, para servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, amados? Podeis assentar. Curva a sua cabeça, abençoados, e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos colocado a nossa confiança num Deus vivo, num Deus poderoso, um Deus que responde, um Deus que faz coisas novas e que transforma nossas vidas para o melhor. Olha que graça maravilhosa. De onde o Senhor te trouxe eu não sei, mas eu só sei que Ele te procurou. Você era uma ovelha que estava aí e Ele moveu o mundo e trouxe você para viver debaixo dessa graça, nesse apostolado, servindo ao Senhor. Fala: Senhor Jesus, eu te agradeço por o Senhor ter me encontrado, ter me predestinado, ter me trazido para este nível de conhecimento, viver nesta graça e nesse apostolado. Amém, abençoado? Sabe por quê? Glória a Deus, graças a Deus mesmo. Sabe por quê? Amanhã, não, depois de amanhã, hoje, nós podemos ver que tem muitas pessoas aí fazendo sacrifícios e sacrifícios para um Deus que não responde, para um Deus que tem olho e não vê. O Salmo 115, abençoado. Nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. Olha que diferença. Glória a Deus, que o Senhor levantou alguém para nos trazer um apostolado, para abrir os nossos olhos. Glória a Deus. Diga assim, abençoados por fé: Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Que glória. Amados, em toda a história da Bíblia, se você olhar, você vê situações que era para perigo, situações que não era para viver, e Deus transformou, e Deus mudou, e Deus formou aquela maldição ali, transformou numa bênção. Então não é diferente no dia de hoje, quando nós orarmos, quando nós colocarmos a nossa fé em ação, porque o justo ele vive por fé, e é isso que nós professamos, é isso que nós confessamos, é isso que nós falamos e nós cremos. O justo vive por fé. Não olhamos circunstâncias e não olhamos situações. O justo vive por fé. Nós vamos ler alguns versículos aqui na palavra do nosso Deus. Isaías, abençoado, Isaías 42. Para nossa meditação e para nós olharmos e prestar atenção no que Deus faz, no que Deus fez e no que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Isaías 42, nós vamos ler o verso 16. Amém? Todos acharam? 42, 16. Diz assim: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes fareis e nunca os desampararei. Olha que lindo, olha que plano, olha que propósito, olha que Deus tremendo que você tem. Se nós olharmos a esta palavra, abençoado, nós éramos assim. Hoje a gente ora para que aqueles que estão nessa situação de cegueira, eles recebam esse entendimento, eles recebam olhos iluminados, eles recebam o perfeito conhecimento para não andar em caminhos errantes. Porque diz aqui, guiarei os cegos. Outrora nós éramos cegos, como eles são hoje. Como eles vão à romaria, eles vão a fazer um sacrifício que não agrada ao Senhor.
porém eles são cegos. E o que lá em Mateus a parábola vai falar, um cego que guia outro cego, ambos cairão no abismo, ambos cairão no buraco, porque são cegos, condutores cegos, eles não enxergam. Nós antigamente, nós andávamos também como eles estão nos dias de hoje. Mas glória a Deus, diga assim, glória a Deus, que os meus olhos foram iluminados. Olha que abençoado, olha que maravilha, que transformação. Nós éramos cegos, nós éramos guiados como eles. E a promessa de Deus é tão maravilhosa que ele fala, vou tirar aquilo que era torto e eu vou endireitar. O caminho que era errado, vou dar uma vereda reta e não vou desamparar. O verso 6, abençoado, do mesmo capítulo, né, ele vai dizer para nós assim, ó, eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela tua mão e te guardarei e te darei por o conserto do povo e luz para os gentios. Olha que coisa linda. O que nós somos, abençoados? Então essa profecia já era para nós. Nós nem sabíamos porque nós estávamos cegos. Cegos sem entendimento, não é essa visão física. Mas o seu entendimento, quem sabe quanto tempo, alguns têm 2, 3 anos, outros têm 5, nós andávamos assim como eles, ou mesmo estando lá sem receber o entendimento por obedecer ou seguir a uma tradição, nós também éramos cegos. O verso 7 diz assim, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, do cárcere dos que jazem em trevas. Então, eu creio que essa profecia, o Senhor falava acerca de Paulo. Paulo é apóstolo dos gentios. E glória a Deus, porque dessa maldição, aonde estava todos aqui condenados a viver nas trevas, cegos, andando por veredas, por caminhos tortos, o Senhor levantou alguém. Um apóstolo segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus tinha de mostrar para nós vivermos nos dias de hoje, abençoado. Ele levantou Paulo. Essa profecia se refere a Paulo. Paulo que é o apóstolo dos gentios. Paulo que prega essa graça maravilhosa e que nos tirou, né, da cegueira espiritual. Glória a Deus, você não é mais cego. Hoje você anda na luz. Hoje você caminha por caminhos corretos. Hoje você entende perfeitamente. E aí dá uma pena, né? Que a gente não pode. É obra do Espírito Santo. Dá vontade de você trocar de posição com a pessoa que vai fazer um sacrifício, um enorme sacrifício. Se você olhar, eu acho que a Dutra está cercada de romeiros, homens levando cruzes, levando um monte de coisa para oferecer um sacrifício a um Deus que está lá, que tem o Salmo 115. Tem olho, mas não vê. Ele tem pé, mas ele não anda. Ele tem mão, mas ele não apalpa. Ele tem nariz, mas ele não cheira. Então, ele não tem... Não dá nem para ouvir, abençoado. Se ele tem ouvido e não ouve, como é que você... É falta, né, de inteligência, mas é falta desse conhecimento. Falta desse entendimento. Porque ele chega diante de uma imagem que não tem olho, que não enxerga, que não tem ouvido e pede. Por que ele alcança? Pela fé. Pela fé. O justo vive por fé. Ele consegue porque ele acredita. E Deus deu uma porção de fé, uma medida de fé para cada um. Para mim, para você, para aquele que está lá fazendo sacrifício. Mas Deus deu uma fé para ele. Ele tem uma medida. E ele é o nosso irmão. E sabe, amanhã, no tempo determinado por Deus, ele pode estar debaixo dessa graça e desse apostolado, louvando a Deus, adorando o Deus verdadeiro e a vida eterna, o Senhor dos senhores. Um dia nós estávamos lá, ontem, né? Ontem, não sei quantos anos atrás, mas nós estávamos lá também, sem entendimento, seguindo uma tradição. Mas a gente sabe que por trás disso, né, vem lucros, vem tantas coisas abençoadas que não convém, né, a nós. Mas vamos lá, vamos ver a bênção que o Senhor transformou. O que era para ser maldição, hoje nós temos a graça. Paulo,
o apóstolo dos gentios, levantado por Deus para nos trazer essa graça, para nós andarmos hoje guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não mais com cegueira espiritual, mas com olhos iluminados. Diga, abençoado, eu tenho olhos iluminados. Para entender, para compreender a graça de Deus. Porque ela se move em mim. Ela faz morada. A palavra de Deus tem que fazer morada em você. Quando você fala, quando você confessa, quando você diz abençoado. Essa palavra tem que estar jorrando dentro de você. Sabe lá em João 7,3 diz, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vai ter um rio aqui? Não, vai ter palavra. Palavra no seu entendimento, palavra que confessa pela tua boca, a palavra que você crê e você diz e você professa. É palavra. Por isso, abençoado, que Deus transforma maldição em bênção. Esta palavra maravilhosa do profeta Isaías é para nós. Porque Paulo aqui, como apóstolo dos gentios, hoje eu e você, nós podemos proclamar e dizer que Deus verdadeiramente transformou a nossa vida. Já fez uma mudança extraordinária, mesmo estando lá só de você, não está mais na idolatria. E tanta coisa, abençoado, não só a idolatria. Porque nós sabemos que o próprio profeta Isaías ele vai dizer que não houve um Deus antes de mim. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido nunca se ouviu um Deus além de mim. Então não há outro Deus. Por falta de conhecimento, o profeta Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas ainda seguem a um Deus que não fala, a um Deus que não anda, que tem que ser carregado, a um Deus que não tem ouvido para ouvir, que não tem boca para declarar que você é um abençoado. Mas glória a Deus por essa graça maravilhosa, por esse homem que Deus levantou, apóstolo dos gentios. Hoje nós podemos entender perfeitamente e confessarmos com a nossa boca esta graça maravilhosa que chegou nas nossas vidas trazendo luz, trazendo entendimento. E hoje nós estamos num nível de fé e vivemos por fé. Glória a Deus. Gênesis 50, abençoado. Vamos lá no comecinho da Bíblia, nós vamos ver outra bênção que o Senhor fez, transformando a maldição em bênção. Glória a Deus. Aqui vai falar da vida de José. Quem lembra José? Os irmãos de José fizeram uma tramóia, levaram José preso como escravo, né, lá para o Egito, e o José pagou um preço, abençoado. Pagou um preço. Mas o que Deus faz? Deus transforma maldição em bênção. Amém, abençoados? 50, nós vamos ler a partir do verso 19. Só para vocês entenderem. Aqui vai falar dos irmãos de José. Depois deles ter vendido José como escravo, José ficou preso, todo mundo conhece a história de José, ficou preso, e ali Deus usou ele na prisão para revelações, a ponto de Deus ter elevado o homem a chegar governador. Glória a Deus, transformou a vida de José, aquilo que seria maldição, preso ali como escravo, vendido como escravo, ele chegou a governador. Nós vemos a maravilha que Deus faz. Aqui foi os irmãos que chegaram para ele, e José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Era eles, eu acredito que, reconhecendo que tinha feito uma coisa má com José. Mas Deus transforma maldição em bênção. Abba, Pai, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então Deus transformou a maldição em bênção, em bem. Se você ler toda essa história, abençoado, ele chegou a ser governador. Ele passou tantos momentos ali naquela prisão, mas ele chegou a ser exaltado, humilhado por algum tempo. Deus usando, Deus levou e chegou a ser governador. E sendo ele um homem de Deus, ele disse para os irmãos, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles.
Então, abençoado, olha, aquilo que seria maldição, aquilo que seria um perrengue, né, falando assim popularmente, na vida de José, foi bênção. Deus o transformou em bênção. Ele se tornou governador. E esses seus irmãos agora estavam pedindo, né, desculpa, pedindo perdão, reconhecendo que eles, na verdade, fizeram muito mal ao José. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Outra palavra que nós vamos ver, abençoado, de João 2. No capítulo 2, a gente, lendo essa palavra maravilhosa, a gente vê que ali havia um casamento, havia uma festa. E nessa festa, Jesus estava presente. O mestre foi convidado. Ele estava presente, só que Jesus não havia ainda começado o seu ministério na terra, para aquilo que o Pai o enviou, para fazer a vontade, para cumprir toda a lei por mim, por você, para morrer em nosso lugar. Jesus ainda não havia feito todo esse cumprimento do projeto e do propósito de Deus. E diz assim, ó, ao terceiro dia, eu estou lendo a partir do primeiro, viu, João 2, fizeram-se as bodas em Caná da Galileia, e ali estava mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tenho vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedras, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, e lhe disseram o que sabia os serventes, que tinha tirado a água. Chamaram-lhe o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já é bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Abençoados, não é porque Jesus não estava, ele estava começando. Esse foi o primeiro dos milagres do Senhor. Aqui começava o ministério do Senhor Jesus. Mas o que eu quero relatar aqui? Aquela festa seria muito sem graça. Porque quando estava no meio da festa, ou quem sabe os principais ainda não tinham chegado, acabou o vinho. E o que fazer com o vinho? Aonde buscar? Não é aqui que tem uma adega na esquina, que tem logo ali, tem um mercado. Não era próximo. E o que fazer? Aí alguém pensa, mas por que Jesus ia, né, numa festa de casamento, ia transformar, né, água em vinho? Abençoados, não é só para mostrar que ali ele ia começar a fazer a grande obra dele. É para aquele momento ser marcado na medida do poder de Deus que opera segundo o poder na vida de cada um. E ali começava o poder de Deus na vida de Jesus. Começava ali o ministério de tudo aquilo que o propósito de Deus tinha de ser realizado na terra através do seu filho. E os homens começaram a perguntar. Eu não vou entrar nessa questão porque não é chegada a minha hora, mulher, que eu tenho isso com... Porque é abençoado. Isso aí era o momento do Senhor começar aquilo que o Deus Pai tinha enviado ele para fazer aqui na terra. Então Jesus começava ali a realizar tudo aquele mistério, todas as obras, todas as curas, todos os milagres, todas as transformações, todo o preço que ele ia pagar na cruz por mim, por você, começava ali. Então Jesus começou a transformar o quê? A água em vinho. O que ele pode fazer na sua vida? Transformar toda a sua situação naquilo que você precisa de melhor, para você louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu creio, abençoado. Eu creio que o Deus que transforma a água em vinho, ele pode mudar a situação financeira, ele pode mudar a situação de saúde, ele pode mudar, sabe, se você psicologicamente, emocionalmente, psiquicamente, eu não sei que situação que você tem, que você passa, o Senhor transforma.
Então eu creio que do mesmo modo, da mesma maneira que ele fez na vida de José, tirando lá daquele presídio, daquele momento de humilhação, como escravo vendido, e ele chegou a ser elevado. Deus usou, Deus lapidou, mas Deus manifestou a glória dele a ponto de eleger o homem a governador. Foi uma transformação, foi uma mudança. Ele transforma nossas vidas também. Basta nós crermos e louvarmos o nome do Senhor e orar. Porque eu posso confessar, eu posso declarar, eu posso dizer o que está escrito ao meu respeito, porque essa palavra é para mim, é para você, é para nós que cremos, é para nós que vivemos segundo o propósito de Deus. Então, eu não sei o que você precisa nessa noite, qual é a transformação que você quer que o Senhor faça na tua vida. Quem sabe você está pedindo uma bênção material. Senhor, transforma minha situação financeira. Senhor, transforma a minha vida. Transforma, né, pessoas. A minha oração é que o Senhor mude corações, mude mente das pessoas, porque só o Espírito Santo de Deus pode transformar. Só Ele pode abençoar. Aqui Jesus não queria só mostrar o vinho e falar para eles, bebam agora, embebedam-se e, sabe, e divirtam. Não é isso. Era para não causar aquilo que seria o momento de uma festa, de um acontecimento, se tornar um momento de tristeza, um momento de fraqueza. E eu creio que foi desse momento que o Senhor começou a fazer grandes milagres. Grandes milagres. Eu creio que ali alguém não precisava falar com, foi ele, mas aquele servente, aquelas pessoas que chegaram, levaram aquele vinho, eles com certeza falaram depois. Porque eles conheciam ele como o filho do carpinteiro. O Jesus, né, do José carpinteiro, filho do carpinteiro. E ali ele já não estava mais, ele continuava ainda sendo José, né, pai. Mas ele estava agora obedecendo o Pai das luzes. O Pai que habita na luz inacessível. O Deus Criador. O Deus que enviou ele aqui na terra para fazer por mim e por você. Cumprir o propósito de Deus. Por isso que eu disse antes, Deus tem propósitos. Deus tem propósito na vida de ovelhas que estão aí sem entendimento. Hoje, Deus tem propósitos. Amém, abençoados? Gálatas 3, nós vamos ler aqui, abençoado, verso 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Aí alguém fala assim, né? Aqui já é Paulo. Estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Glória a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei, porque Jesus se fez maldito por nós, pendurado naquela cruz, morrendo naquela cruz. Lá em João ele começou. E daí, se a gente olhar, for decorrer na Bíblia, a gente vai vendo o quanto Jesus padeceu, o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus se fez maldito, abençoado. Ele se fez maldito para que eu e você, nós fôssemos bênçãos. Hoje nós somos bênçãos, somos abençoados, somos justificados. Nós cantamos assim, mas precisou que ele fosse feito maldito. Ele pendurou e a cruz se tornou maldita. Olha, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro para fazê-la. Então, infelizmente, nós não sabemos, o tempo é de Deus, o momento é de Deus, mas infelizmente tem pessoas que continuam debaixo, que continuam vivendo vidas, né, com sofrimento, vivendo vidas, sabe, pesado demais, carregando uma cruz pesada demais, um fardo que não suportam e andam reclamando porque estão debaixo de maldição. Muitos não entendem, são cegos, como eu li lá em Isaías. Mas eu creio, abençoado, que essa luz, esse homem de Deus que o Senhor levantou para trazer esta graça, nos trazer a bênção, nos colocar
par do conhecimento, de sabermos e vivermos debaixo dessa graça e desse apostolado, viver desfrutando desta bênção de que é estar com entendimento, estar com olhos iluminados, recebendo esta palavra que gera em nós vida, que gera em nós o fruto que louva e exalta o nome do nosso Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que nos faz entendermos essa palavra, abençoados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus porque, glória a Deus, o Senhor abriu os seus olhos. Mas é para nós orarmos, abençoado. Quando a gente olha multidões e a gente fala, parece que é difícil, né? Parece que é impossível. Mas como nós cantamos, como nós lemos, há alguma coisa demasiadamente possível para o nosso Deus? Difícil para o nosso Deus? Não há nada. Aquelas ovelhas que estão aí, Ele vai buscar. Aquelas ovelhas que ainda estão cegas, sem um entendimento, eu creio que Ele vai abrir os olhos, que Ele vai revelar esta graça. O tempo determinado por Deus, eles virão. Do norte, do sul, do leste, do oeste, do Brasil, do mundo, aonde o Senhor quiser levar esta graça. Hoje os meios de comunicação é uma maravilha, né? Que nos ajuda levando essa palavra, fazendo ela correr cada vez mais, mas para que eles recebam também esta bênção, para que eles transformem as suas vidas, aquilo que é pesado demais, que é complicado para eles entenderem, eles recebam o perfeito entendimento e aí vivam debaixo desta bênção, porque é uma bênção viver em graça. É uma bênção de Deus viver em graça. Reinando em vida, abençoado. Alguém pode falar assim, eu estou reinando em vida porque eu tenho um carrão, porque eu tenho uma mansão, porque eu tenho um apartamento, porque eu tenho tesouros, porque eu tenho... Abençoados, tudo bem. Isso é maravilhoso, porque eu não condeno ninguém por riqueza. Mas abençoado você estar livre de condenação. Você ter uma consciência, você ter um espírito reto, você dormir em paz, você saber que não tem nada que te condena, que você olha, vai fazer as coisas, você vai declarando a palavra de Deus. Isto é reinar em vida, abençoado. Isso é o maior de todos os tesouros, porque você vai confessando, eu aprendi, né? Que esta bênção é para a minha vida. E aí eu começo a declarar, há anjos me servindo, e eu vou andando, nenhum mal temerei, nada chegará à minha tenda. E você vai confessando a palavra, você vai fazer um negócio, começa a falar, Senhor, há anjos enviados para me servir. Eu, né, que fui escolhido por Deus, chamado, predestinado, sou justificada, estou aqui para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Servir a Deus em graça é uma bênção. Então diga, abençoado, Deus transformou a maldição em bênção. Você poderia estar lá. Você poderia ainda estar lá. Eu poderia ainda estar lá. Eu vim de uma tradição. Assim eu poderia estar lá. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele me buscou. Lá no meio do mundo, como ele disse, ele envia os anjos e ele te leva e ele te conduz por caminhos que você nem imagina. Olha, eu sou do norte de Minas, Janaúba. Alguém já falou, já ouviu falar na cidade? Bem pequenininha assim, ó, bem após Montes Claros, mais 1.000 e sei quantos quilômetros daqui lá. E eu falo, meu Deus, o que eu vim fazer em São Paulo? Mas Deus tinha propósitos. Deus tinha propósitos. Quantas vezes, abençoado, eu quis voltar para Minas. Tantas coisas aconteceram e eu queria voltar para Minas. Mas quando Deus tem propósito na tua vida, de transformar a tua vida e de fazer aquilo que Ele quer se cumprir na sua vida, Ele não permite. Oh, glória! Eu dou glória a Deus porque eu falo, Senhor, ainda bem que em tudo, por mais que estava lá, eu pedia a Deus. Eu orava, Senhor, é da tua vontade, Senhor, é assim, Senhor, é esquerda, é direita, eu subo, eu desço. Então essa comunhão, esse modo de você falar com Deus, essa intimidade que você tem com Deus, abençoado, ela te leva a você viver a bênção perfeita de Deus. Como eu costumo falar, se você obedecer mais a Deus do que aos homens, Deus vai se fazer grande na tua vida. Se você buscar mais a Deus do que a tua própria vontade ou a própria carne sua, Deus vai se fazer grande na tua vida. Mas se for o contrário, abençoado, Deus vai continuar lá no céu, soberano, tremendamente sendo Deus e não vai mudar nada na sua vida aqui na terra. Porque você tem que fazer para
reconhecer que Deus é grande na sua vida. E esse Deus que tem propósitos na minha vida e tem propósito na sua vida, Ele nos conduz. E assim foi o que o Senhor fez nas nossas vidas, nos trazendo aqui, abençoado. Glória a Deus, porque Paulo já nos diz aqui, ó, que para nós, né? Nós não estamos mais debaixo da lei. Então aqui, todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Nós lemos a lei para nós sabermos o que a graça nos traz de maior benefício, de maiores promessas, que é maravilhoso nós entendemos essa graça maravilhosa que nos faz permanecer e entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém, abençoado? Então, diga, Deus transforma maldição em bênçãos. Ele fez na vida de José, Ele fez nas nossas vidas, porque nós estávamos lá debaixo de maldição. E hoje nós estamos aqui na bênção. E glória a Deus, porque Ele nos tirou daquilo que nos trazia maldição, daquilo que nos colocava um fardo, uma lei pesada, algo que não era... nós não podemos comparar de forma alguma com a sublime presença de Deus na nossa vida, o perfeito entendimento, a levura, a maravilhosa vida que nós temos debaixo da graça e desse apostolado. Amém, abençoados? Glória a Deus pela tua vida. E fale sempre, confesse, Deus transforma maldição em bênção. Eu sou um abençoado. Diga abençoado, eu sou um abençoado. Glória a Deus pela tua vida, graça e paz. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, Vamos ouvir mais de Deus. Pai.